Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Hoje na História. No vídeo de hoje vamos falar dos povos que deram origem aos portugueses. Sem mais delongas, deixe o seu like e se inscreva no canal. Em primeiro lugar nós temos os estrínios. Os estrínios são dados como o primeiro povo nativo e conhecido de Portugal. Eles estendiam seu território desde a Galiza, isto no noroeste de Espanha, até ao Algarve. Era um povo com hábitos rudes, dormiam no chão e alimentavam-se de carne de bode e também de pão feito a partir de farinha de bolotas. Praticavam sacrifícios humanos e durante estes sacrifícios examinavam as vísceras das suas vítimas para assim poderem predizer o futuro. Mais tarde, vindo do leste, chegaram os Ofos, ou Cefes, que foram guiados pela sua deusa serpente, Ofiusa. Estes eram menos numerosos que os estrínios. No entanto, os estrínios eram um povo pacífico e de agricultores. Já os Cefes eram excelentes guerreiros e possuíam uma religião muito desenvolvida e bastante forte. Isto levou ao quase extermínio dos estrínios, tendo sobrevivido apenas alguns povoados dispersos pelos territórios que antigamente já dominaram. A passagem dos Cefes como força invasora pelas planícies do Alentejo encontra-se arqueologicamente documentada, seja pelo desaparecimento súbito e inexplicável de povoados na Serra do Elva e nas duas margens do Guadiana, o povoado de Passo Alto, na margem direita do Xanassa. Também temos os Sempos. Os Sempos foram uma tribo que habitou o sudoeste da Península Ibérica na Antiguidade. Habitavam a região do Cinético, nome dado na Antiguidade ao Algarve. Faziam parte dos Cinetes, motivo pelo qual, mais tarde, Avieno deu o nome de Lugum Sespiscum ao atual Cabo de Espichel. Os Sempos viveram na região conhecida como Cuneo Ager, ou seja, Campo Cônio, sendo assim uma variante étnica dos cônios, talvez com fortes influências lígures ou célticas. Também tivemos os lusitanos. Os lusitanos são normalmente vistos como uns dos antepassados dos portugueses do centro e do sul do país e dos extremenhos. Era um povo celtibérico. Viveram na parte ocidental da Península Ibérica. A figura mais notável entre os lusitanos foi Viriato, um dos seus líderes no combate aos romanos. Apesar de as fronteiras da Lusitânia não coincidirem em nada com as fronteiras de Portugal de hoje, os povos que lá habitam ainda hoje são uma das bases etnológicas dos portugueses do centro e sul e também dos extremenhos, ou seja, da Extremadura espanhola. Também teve a influência dos fenícios. Os fenícios eram um povo de navegadores e comerciantes originários do atual Líbano e da zona costeira da moderna Síria. A abundância de peixe nas costas portuguesas e na costa ibérica interessou os fenícios na pesca e na salga de peixe, mas também na procura de metais como a prata, o cobre e o estanho. Por sua vez, eles traziam produtos como tecidos, vidros, porcelanas, armas e outros objetos de adornos, para assim poderem fazer as suas transições comerciais. Os fenícios fundaram as feitorias, ou seja, uma espécie de postos comerciais nos litorais. Criaram o primeiro alfabético constituído por 22 consoantes. Mais tarde, chegaram os gregos. Os gregos chegaram depois como concorrentes comerciais dos fenícios. Fundaram várias colônias, tais como Alcácer do Sal. Estes introduziram a civilização helênica. Apesar de ser uma lenda, diz-se que Ulisses fundou Lisboa e o seu filho Abdes fundou Santarém. Mas a maior contribuição grega na cultura das populações deste território foi sem dúvida a noção de moeda, que começou a ser cunhada localmente em Emporium no século V a.C. e em Rhodes no século seguinte. Esta prática, porém, só se tornou corrente nos restantes territórios da Península Ibérica nos anos posteriores e sob a influência de Cartago. E falando de Cartago, depois chegaram os cartagineses. Os cartagineses descendiam dos fenícios. Estes dedicavam-se ao comércio de metais
e a salga de peixe. Atribui-se-lhes a fundação de Portimão e outras tantas colônias pesqueiras nas costas do Algarve. Além de grandes comerciantes, os cartagineses também eram grandes exploradores. Algures entre o ano 420 e o ano 500 a.C., o almirante cartaginês Hanão organizou uma expedição para efetuar comércio marítimo em torno da costa africana, possivelmente para fundar colônias a sul. Mais tarde, chegaram os celtiberos. Os celtiberos são um povo que resultou, segundo alguns autores, da fusão das culturas do povo céltico e a do povo ibero, como seu próprio nome indica. Nativos da Península Ibérica, habitavam a península nas regiões montanhosas, onde nascem os rios Douro, Tejo e Guadiana. Desde o século VI a.C., não há, contudo, uma unanimidade quanto à origem destes povos entre os historiadores. Depois chegaram os suevos. Os suevos começaram por ser guerreiros e lavradores. Depois tornaram-se conquistadores e alargaram seu reino para sul, até o rio Tejo. Converteram-se ao catolicismo por influência de São Martinho de Dume. Fundaram o Reino dos Suevos com a capital em Braga. Esta tornou-se um grande centro de fé e de cultura, com a expansão do reino para sul. Os suevos instalaram-se em Portucale, isso na foz do Rio Douro. Mais tarde chegaram os visigodos. Os visigodos chegaram à Península Ibérica no ano de 416. Aí fundaram um reino, submeteram os suevos e ficaram a dominar ao longo de vários anos, em todo o território. O reino dos visigodos estava bastante bem organizado, numa monarquia absoluta, com capital em Toledo. Eles publicaram o Código Visigótico e estabeleceram uma sociedade formada pelo clero, nobreza e povo. Eram grandes artistas, em especial na fabricação de joias. A pouca arte visigótica que ainda podemos admirar nos dias de hoje em Portugal está na orivesaria e na sua arquitetura. Mais tarde chegaram os romanos. Os romanos é dos povos que mais heranças deixaram, tal como o latim, a numeração romana, pontes, estradas, aquedutos, cidades. A calçada portuguesa é também uma criação romana. O vinho, o pão, o azeite eram muito admirados pelos romanos. A própria lei do mundo ocidental ainda hoje tem uma notória influência romana. Mais tarde, os judeus. Até a época da Inquisição, existiram muitos judeus em Portugal, com grande influência na sociedade. Muitos judeus desempenharam um trabalho relevante para o sucesso das descobertas portuguesas nos séculos XV e XVI, trabalhando nas áreas das matemáticas, astronomia e também na cartografia. Mais tarde chegaram os muçulmanos. A presença muçulmana em Portugal durou por 500 anos, sendo ainda natural que tenham deixado uma forte herança. Tem-se em alguns bairros portugueses, nos dias de hoje, a herança dos aspectos do tempo dos muçulmanos, como na moraria e alfama. As casas tradicionais do Alentejo e do Algarve, tal como chaminés e açoteias, com um estilo muçulmano. Na agricultura, os muçulmanos também inovaram, como o tanque, a nora e os canais de rega. Tudo invenção islâmica. Levaram árvores e alimentos, limoeiros, laranjeiras, cenoura, arroz, até nos doces. Houve intervenção muçulmana. Passo a citar o arroz doce. No atual vocabulário da língua portuguesa, a maior parte das palavras começadas pela letra A têm origem muçulmana. Mais tarde, os africanos. Embora seja um pormenor desconhecido pela maior parte dos portugueses, a zona do Vale do Sado foi povoada por escravos negros. Normalmente é frequente atribuir isto a Marquês de Pombal, a iniciativa de promover a fixação de populações negras no Vale do Rio Sado, mas não é a verdade. Existem registros paroquiais e do Santo Ofício que referem à existência de uma elevada percentagem de negros e de mestiços em épocas muito anteriores a Pombal. Segundo tais registros, já no século XVI, havia pessoas de cor negra vivendo nas terras de Alcácer.
No século XVI, muitos portugueses embarcavam nas naus, o que agregava ainda mais o déficit demográfico existente. Terá sido esta a razão porque naquela época os proprietários das férteis terras banhadas pelo Sado terão resolvido povoá-las com negros comprados nos mercados dos escravos. Os mulatos do Sado são nos nossos dias, portanto, descendentes desses antigos escravos negros. Também, mais tarde, chegaram os ciganos. Segundo alguns documentos, os ciganos estão radicados em Portugal há coisa de 500 anos, tendo vindo do noroeste da Índia, um movimento migratório feito através de longas caminhadas e que levou alguns grupos a ficar pelos países em que estavam nas suas rotas de passagem. O primeiro grupo chegou a Portugal em meados dos séculos XV. Terá causado alguma estranheza, devido ao facto de ser um povo com uma língua estranha, que se vestia de forma exótica e com hábitos e cultura completamente diferente. A verdade é que a história dos ciganos em Portugal nunca foi fácil. Mais tarde, chegaram os franceses. Em 1199, Dom Sancho I doou uma herdade da Açafa à Ordem do Tempo. Este território era delimitado, de modo muito sumário, a norte pelo rio Tejo e a sul detinha parte do território dos atuais concelhos de Nissa, Castelo de Vide. Mas ao mesmo tempo, o monarca anunciava a vinda de colonos franceses, que chegaram de forma faseada, sendo o último grupo destinado ao povoamento do território da Açafa. Instalaram-se junto das fortalezas construídas pelos monges guerreiros, e aí ergueram habitações, fundaram aglomerados populacionais a que deram os nomes das suas terras de origem, e neste sentido que surge possivelmente o de Nissa, ou seja, sendo dos primeiros habitantes oriundos de Nice. Olha que interessante, pois aí ergueram a sua casa a Nova Nice, ou melhor dizendo, a Nissa. E por último, temos os cônios. A origem etnia dos cônios permanece uma incógnita. Para os defensores das teorias linguísticas atualmente aceitas, a origem comum na Anatólia ou no Cáucaso, das línguas europeias e indianas, ou seja, línguas indo-europeias. Os cônios teriam uma origem celta, proto-celta ou pré-céltica ibérica. Estas teorias relativamente recentes foram facilmente aceitas, principalmente por aqueles que registavam qualquer ligação dos europeus à África. Antes da teoria da origem caucasiana, muitos europeus julgavam-se descendentes de Jafé, conforme escrito na Bíblia, no livro de Gênesis. Cronistas da antiguidade grego-romana enumeraram mais de 40 tribos ibéricas, entre elas a tribo cônia, como sendo descendentes de Jafé, pai dos europeus. Isto foi um bocadinho da história e quem são os povos que deram origem aos portugueses. Espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo Hoje na História.